E hoje o nosso programa vai proporcionar, vai realizar uma roda de conversa, uma conversa muito simples sobre esse tema, sobre o tema que nos leva ao espírito do serviço. E nós convidamos a Maria Aparecida, a Tereza Cristina e o José Carlos. Eles moram bem pertinho daqui de Aparecida, eles dedicam uma parte de suas vidas a esse trabalho de servir a Igreja de Cristo, de servir ao Reino de Deus. E sejam bem-vindos, a gente quer falar um pouquinho sobre esse tema tão especial. Um bom dia para vocês. Bom dia. Bom dia. Vamos começar aqui com você, né, Tereza? Você trabalha já há muito tempo na igreja. Fala um pouquinho do seu trabalho. Eu sirvo hoje na Paróquia Santo Antônio, em Cachoeira Paulista. Eu moro em Cachoeira Paulista há 20 anos, né? Eu sempre fui católica, mas eu era uma católica que ia na igreja para ser servida, né? Aí até quando eu fui tocada que eu também poderia servir, né? Fui convidada pelo meu pároco para ser ministra da Eucaristia. Quando morava em Lorena, minha paróquia de origem é em Lorena, né? Minha paróquia é Nossa Senhora da Piedade. Eu frequentava o Santuário São Benedito. Aí lá no Santuário São Benedito eu fazia leituras, né? Então eu ia na missa todos os dias porque eu era professora, estudava na escola, trabalhava na escola Conde Moreira Lima, muito próximo ao santuário. Aí eu ia para a missa. Aí ali sempre eu fazia leitura. Aí quando eu mudei para Cachoeira Paulista, meu padre acabou me convidando para ser ministra da Eucaristia. José Carlos, a Tereza fala um negócio muito bonito, que é o serviço que nasce também a partir de um convite. Sim. Às vezes a gente fica sem jeito de começar a assumir uma missão, um serviço na igreja. O convite tem esse impacto, esse poder de agregar a gente. Com você foi assim também? Sim, foi. Sempre estive presente na Santa Missa, todos os domingos, né? Ali procurando viver o sacramento. E o pároco da paróquia também, observando a nossa permanência, a nossa participação, ele fez esse convite para a gente. Na época era o padre Carlos Afonso, da paróquia. Mas falou para a gente, vai, reza, pensa, né? Pede para o Espírito Santo, porque ser ministro da Eucaristia, a gente precisa se colocar na presença de Deus profundamente, né? Porque esse ministério que hoje eu vivo já há 12 anos mudou completamente a minha vida, né? Tanto na comunidade, na minha família. Hoje, graças a Deus, por esse ministério, por esse convite do Padre Carlos, hoje eu sou uma referência dentro da minha família, né? De levar a palavra de Deus, né? De estar ali. Então, o convite fez toda a diferença na minha vida, quando o Padre Carlos me chamou a esse convite. É interessante o que você fala, né, Zé Carlos, porque o serviço na igreja acaba mostrando, indicando coisas qualidades nossas que a gente talvez nem tinha percebido muito. Nem imaginava. Não tinha imaginado às vezes. Tanta graça, né? que E é interessante porque o serviço na igreja tem essa dimensão missionária. E você, Maria Aparecida, trabalha nesse setor, no setor missionário. Fala um pouquinho do seu trabalho. Então, como eles também falaram, o meu também veio através de um convite. Por causa da minha participação na paróquia, né, toda a minha vivência, eu fui convidada por um padre, né, que era da dimensão missionária na diocese, e fui indicada pelo bispo, na época, Dom João Inácio, que era nosso bispo. Então, veio a partir de um convite, que muitas vezes, padre, a gente frequenta a igreja, às vezes a gente tem um desejo, né? Mas falta o convite. Muitas pessoas, falta o convite. Aí, a partir do momento que vem o convite, a gente fica, igual ele falou, fica meio, vamos rezar, vamos ver. Eu falei, padre, nossa, isso agora só me assustou. É uma função de responsabilidade, né, em toda a diocese, até fora da diocese. Aí ele falou, não, mas você é capaz, né, dar esse impulso pra gente, né? E a gente orando e pedindo a Deus, o Espírito Santo de sabedoria, a gente diz sim. Então, atualmente eu estou coordenadora do Conselho Missionário Diocesano, da Diocese de Lorena,
Participo também, consequentemente, do COMIRE, que é Conselho Missionário Regional. Inclusive, nós aqui do Regional Aparecida participamos todos juntos, né? Arquidiocese de Aparecida, Diocese de Lorena, Caraguatatuba, Taubaté e São José dos Campos. Então, nós participamos e eu participo em nome da minha diocese, né? Eu ocupo uma função de segunda tesoureira no Conselho Regional Missionário. O que é o Conselho Missionário Diocesano? É um organismo da igreja que anima que todos os fiéis sejam missionários, que é a vocação nossa de batismo. Todo batizado, cristão batizado, a vocação nossa é ser missionário, é falar de Deus, é evangelizar. Cada um no seu, né, catequista, o ministro de Eucaristia, cada um de nós temos a nossa função na igreja e temos a vocação de missionário. Então, esse conselho, ele é um conselho que o organismo da igreja que anima que todas as pastorais e movimentos saiam em missão, saiam para evangelizar. E a nossa responsabilidade é acompanhar os missionários que estão adigentes, que estão em outra diocese, né? Que tem os projetos Igrejas Irmãs, que a gente tem um padre na diocese de Jardim, Mato Grosso do Sul, em missão lá. Então, a minha missão de coordenadora é acompanhar a missão dele lá. Fazer visitas, né? Nós já fomos lá com o bispo. Não é exagero dizer que a atividade fim da igreja é sempre a missão. E nessa primeira rodada de conversa, ficou claro que o convite é um capítulo importante, capítulo importante nessa tarefa de engajamento. Mas será que a gente poderia, Tereza, acrescentar outros elementos que são importantes para descrever o serviço na igreja? A gente poderia falar do serviço na igreja de muitas maneiras, né? O convite é o ponto de partida, é um elemento importante. O que a gente conseguiria enumerar de outras qualidades, de outras exigências próprias de quem quer ajudar na igreja, de quem quer servir? Depois do convite tem que ter o sim, né? Então, a disponibilidade de servir. A certeza de que se a gente está sendo convidada, é um chamado não só do padre, da igreja, mas do próprio Deus, né? Ser ministro da Eucaristia, servir como ministro da Eucaristia, é levar a Eucaristia àquele que não pode ir até ela. Então, assim, depois do convite, o sim está disposto, né, a servir essas pessoas. E essa disponibilidade, quando a gente se dispõe a servir, a gente ganha muito mais do que está servindo, né? Você toca num ponto que me parece fundamental, né? O serviço ali no MESC, dos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, sobretudo esse trabalho de levar a comunhão para os doentes, né? Para os enfermos, integrado à pastoral da saúde, integrado às equipes da pastoral da visitação, né? E esse sim não é um sim tão fácil de dar, né, Zé Carlos? Porque é um sim que implica algum tipo de renúncia. Imagino que você tem que deixar de lado alguma coisa para poder trabalhar. E como é que se constrói isso? Como é que se constrói esse processo de dizer sim a Deus e de fazer certas renúncias para conseguir ter tempo, energia, disponibilidade para o serviço? Então, essa palavra assim, que o senhor trouxe, eu trouxe muito para mim quando eu recebi esse convite. Renúncia. É preciso vida de oração e renunciar, né? Porque a gente renuncia algumas coisas que muitas vezes nos prende, né? Que nos coloca no conforto, e a gente precisa sair desse conforto, né? E servir. E servir na igreja, para mim, não só é ali o altar, mas o principal é servir o irmão que está enfermo, né? Acompanhar um enfermo, né? Muitas vezes até já em estado terminal. A gente pega ele ali, né? E a gente, junto com a família, faz todo esse acompanhamento. E isso, para mim, como ministro da Eucaristia, foi uma das graças muito grandes que eu estou vivendo, né? Todo esse tempo que eu já estou como ministro da Eucaristia, há 12 anos. Já passei muitos momentos assim de muita alegria,
mas também de muita tristeza, né, de ver aquele enfermo chegando no seu fim de vida. Mas aprendi muito, né? Nos ensina muito. A gente está dentro de uma casa, de uma família, junto, levando Jesus, com Jesus ali, porque sair da igreja de manhãzinha, todos os domingos, com Jesus, para mim é uma graça muito grande, uma alegria muito grande, sabe? Sem dúvida nenhuma, eu diria que esse serviço na igreja é um serviço de quem vive em família, não é? Essa é a beleza do cristianismo, é a beleza da igreja. A gente tem assunto para falar o programa todo, né? Bastante. Mas eu agradeço demais a presença de vocês. Vou sugerir que a nossa diretora convide vocês novamente para um outro encontro. Sim. Mas o importante é isso, né, gente? O importante é a gente saber que na igreja há espaço para quem quer servir. E nós estamos no mês de janeiro, apresente-se para o seu pároco. Não fique esperando aí o convite, né? Os três aqui, nossos três convidados, eles foram convidados, receberam um convite para trabalhar na igreja. Talvez você não tenha recebido ainda esse convite, mas vai lá, se apresente para o seu pároco, se ofereça. Tenho certeza que você vai encontrar um jeito bonito de servir na igreja, de servir o povo de Deus. Agradeço demais a vocês. Agradecemos. Sejam sempre Nós muito que bem-vindos, Aparecida.